Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje, nessa edição das 14 horas, eu quero falar sobre Transferban, de novo, eu quero falar sobre as minhas preocupações, sobre o meu ceticismo, que vocês já conhecem muito bem, eu sou muito tranquilo para dizer isso, eu tenho os meus momentos de ceticismo e o Botafogo tem me feito viver esses momentos de ceticismo, quero dividir com vocês. A edição das 20 horas aqui no canal já está marcada como estreia, tem outras edições das 20 horas marcadas como estreia aqui, mas depois do nosso assunto principal, eu falo sobre a nossa edição das 20 horas aqui no canal, beleza? Por agora, eu preciso que você deixe o like, comente e compartilhe esse conteúdo para todo mundo, porque eu quero mais pessoas aqui com a gente. O canal Memória Alvinegra segue rumo a 13.400 inscritos aqui nessa plataforma chamada YouTube, que a cada vez mais, com o nosso trabalho em conjunto, vem entendendo que o Memória Alvinegra é muito relevante nessa plataforma. Então, roda a vinheta, bora pro vídeo e vamos falar de novo de Transferban. O Botafogo sofreu mais um transfer ban da FIFA. Acho que a FIFA já está começando a colocar o Botafogo não só como um clube histórico do futebol que cedeu tantos jogadores à seleção brasileira em Copa do Mundo, mas como o time também que já está chegando a ser um dos mais citados no transfer ban. Isso é uma vergonha. E ser citado no transfer ban é uma vergonha, ser punido pelo transfer ban, né? Enfim, o Botafogo sofreu mais um dessa vez, vai ter que pagar dentro de 90 dias o valor que deve a Major League Soccer barra Atlanta United. Né? A Major League Soccer é quem faz todas as negociações e aí ela repassa o valor financeiro para quem é de direito. Nesse caso, o Atlanta United, que negociou o Almada com o Botafogo. Engraçado que, para mim, não tinha como ter transferbando o Atlanta United, não pela questão que já se desenha, não é por isso. Mas é porque assim, a gente sabia que o Almada estava no Rio de Janeiro, estava no Botafogo, fazendo uma ponte aérea. Porque, na verdade, ele iria para a Europa. Tanto que o Almada tinha a possibilidade até de renovar até o final da Copa do, até o final da Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo. Eu já ia falar Copa do Mundo de 2026, não, Copa do Mundo de Clubes. Né? E ele decidiu, não, eu não vou ficar. Eu vim aqui para ficar 6 meses e, Almada, parabéns. Não tenho nada o que reclamar de você, Almada. Acho que nenhum torcedor do Botafogo tem algo a reclamar de você, porque enquanto você ficou no Botafogo durante esses 6 meses, você entregou tudo o que você tinha. E aí a gente conquistou o que conquistou. Então, não é uma coisa que nesse vídeo que eu tô falando, o Almada deveria, tinha a obrigação. Não, 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 não. O Almada tinha a obrigação de entregar tudo o que ele podia, e ele entregou. 6 meses depois, ele, não, eu não vou ficar até o final da Copa do Mundo de Clubes, eu vou sair, porque o sonho do cara era jogar na Europa. Tá? Então, o Botafogo agora tem 90 dias para pagar o Atlanta United. E aí vem a minha preocupação. Se não pagar, o Botafogo pode perder 6 pontos na atual temporada. Tá? E por que eu fico preocupado? Porque a gente fala muito sobre goleiro na janela do meio do ano. E eu já falei aqui para vocês em lives e também em vídeos gravados aqui no canal, vocês já sabem a minha opinião. Eu estou um tanto cético sobre o Botafogo ter condições financeiras de chegar no meio da temporada e contratar um goleiro que vá resolver a situação. O mercado do futebol para o Botafogo está inflacionado. E não está inflacionado porque os jogadores estão mais caros. Tem isso também. Mas não é só porque os jogadores estão mais caros. Está inflacionado porque, devido à imagem que o Botafogo tem no mercado perante os outros clubes, todo mundo fala assim: ó, tu quer o meu goleiro? Ele vale 8 milhões. Tá bom, eu pago 8 milhões em 4 vezes. Não, não quero. Eu quero receber o valor integral. Porque eles sabem, no fundo, que o Botafogo não vai pagar. Que o Botafogo vai ficar devendo. Então, para ficar devendo, ou você paga tudo, ou você não vai ter nada. Simples assim. Os clubes estão errados? Não. A gente lida assim com quem é devedor. Tá entendendo? Quem deve muito é tratado assim no mercado. Se eu vou ali, sei lá, no sacolão
e compro fiado. Chega no final do mês eu não pago, o dono do sacolão vai me ver como? Caloteiro. Então é assim que o mercado trata. E aí ele passa o quê? Não vou te vender aqui, não vou te vender ali. É isso que acontece. Então, se eu tenho esse ceticismo referente à vinda de um goleiro no meio do ano, e graças a Deus parece que o Neto está recuperando ou recuperou a confiança. Parabéns, Neto. Tomara que você continue assim, que a gente precisa de você. Pensando nesse meu ceticismo de não vai vir ninguém no meio do ano, a gente precisa de você. Parabéns, Neto. Muito bom o que você tem feito nesses últimos jogos. Tá? Então, por não acreditar que venha um goleiro, se eu não acredito que venha um goleiro, imagina se eu vou acreditar que daqui a 90 dias, estamos falando de agosto, quase 90 dias. Eu duvido que em 90 dias a gente consiga pagar o Atlanta United. Eu não sei se isso vai acontecer. E caso não aconteça, são 6 pontos que o Botafogo perde na tabela. Dos atuais 18 que o Botafogo tem, muito torcedor fala que do jeito que o Botafogo joga é se preocupar para não cair, mas não é o jeito que o Botafogo joga, é o jeito que o Botafogo é administrado. E no jeito que o Botafogo é administrado, dos 18 pontos que a gente tem, perdendo 6, a gente vai cair para 12. Se não me engano, a gente fica ou igual ou abaixo do Remo e acima apenas da Chapecoense em número de pontos. A gente vai para a zona de rebaixamento. E do jeito que o Botafogo tem jogado, não sei se realmente a gente vai fazer ponto o suficiente para a gente ter uma temporada tranquila se a gente fica nessa situação do transfer ban perdendo ponto. A situação já não é tranquila com 18, porque a gente está a um ponto da zona de rebaixamento. Você imagina dentro da zona de rebaixamento. Tá? E olha que nisso tudo a gente tem jogadores jogando bem, a gente tem 2 jogadores possíveis indo para a Copa do Mundo de seleções em 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Estou falando de Vitinho e Danilo. Tá? Mas a situação administrativa do Botafogo não faz a gente ter o direito de curtir esse momento de seleção brasileira, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, principalmente depois dessa notícia da perda de 6 pontos. E aí, não é uma notícia que o Botafogo perdeu 6 pontos, tá, gente? É uma notícia de que, caso o Botafogo não resolva as suas pendências financeiras em 90 dias, o Botafogo pode perder 6 pontos na atual temporada. E aí, eu comecei a puxar pela memória, não foi uma apuração, não foi uma pesquisa, eu só puxei pela memória para trazer aqui na nossa conversa bem descontraída, por assim dizer, né? Descontraída, porém preocupante, né? Mas eu comecei a buscar pela memória times que eu me lembro que por situações financeiras perderam pontos. E aí, automaticamente, eu me lembrei de 2 equipes. O Cruzeiro, que na Série B de 2020 perdeu 6 pontos porque estava devendo o Denilson, volante que jogou no Cruzeiro, não me lembro agora qual temporada, acho que 2016 ou 2017, não me lembro agora, né? Mas o Denilson jogou, né? Processou o Cruzeiro, ganhou e o Cruzeiro foi punido no transfer ban. Inclusive o Cruzeiro já começa a Série B de 2020 com menos 6 pontos, tá? Outra equipe também que eu lembrei foi o Everton. Não foi a mesma situação do Cruzeiro, mas foi uma situação muito parecida em que o Everton da Inglaterra conseguiu ainda perder 10 pontos na Premier League. Ou seja, a coisa é muito complicada. A FIFA leva a sério quando você tem uma notícia falando que o Botafogo, qualquer clube, pode perder pontos por conta de transfer ban, já é uma situação que na FIFA já foi estudada há muito tempo e já é uma possibilidade muito grande. Então, que o Botafogo resolva tudo que tem que resolver. Vai conseguir? Não sei. Eu estou muito preocupado. Mas se já está difícil com 18 pontos na tabela, imagina com 12 na zona de rebaixamento. Tomara que isso não aconteça. Tomara que Deus olhe por nós, olhe pelo torcedor do Botafogo, olhe pelo Botafogo. Não olhe pelo rico, não. Não olhe pelo milionário, não. Mas que Deus olhe pelo Botafogo, que olhe pelo torcedor do Glorioso e que a gente consiga resolver de alguma forma essa situação. Porque é obrigação resolver essa situação que o Botafogo está vivendo. Espero que tudo seja resolvido o mais rápido possível para a gente não perder ponto. E sobre a edição das 20 horas,
Teremos vários vídeos aqui às 20 horas, temos vários vídeos marcados aqui como estreia. Tem a estreia da nossa live pós-jogo de Botafogo e Chapecoense às 20 horas. Temos também o vídeo hoje às 20 horas, também marcado como estreia. A parte 3 dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Temos também como estreia a parte 4, mas essa vai ser na sexta-feira, também às 20 horas. E aí, um horário especial. No domingo, já que a divulgação da escalação do Ancelotti será segunda às 18 horas, não tem tempo hábil para deixar o vídeo aqui às 2 da tarde na segunda-feira. Eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar o vídeo das 14 horas, segunda-feira, e vou jogar esse vídeo que seria segunda-feira para domingo num horário especial alternativo, meio-dia. Então, a última parte, a parte 5 dos jogadores do Botafogo que serviram à seleção brasileira em Copas do Mundo, vai ao ar domingo, meio-dia. Todos esses vídeos eu vou deixar como estreia. Tem a estreia de hoje, tem a estreia de sexta e vai ter a estreia de domingo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!